Muito bem, senhores. No último vídeo que nós fizemos, nós então ensinamos aos senhores a como conseguir então acessar o seu precatório, ver a data do recebimento, e as pessoas conseguiram, né? A vasta maioria das pessoas conseguiu então acessar o seu precatório, ver a data do recebimento. Alguns já estão recebendo e muitos mandaram mensagens agradecendo. Esse trabalho a gente faz mesmo porque a gente gosta, né? Agora, no último vídeo, por uma gafe, né? Eu já me desculpei pela internet, mas eu gostaria de me desculpar aqui para todos. Eu acabei esquecendo o TRF5, né? Aí algumas pessoas falam, olha, e o TRF5, né? Parte do Nordeste ali que não foi falado. Para algumas pessoas eu consegui orientar e elas conseguiram abrir. Porque o caminho era bem parecido, né? Então algumas orientações que eu dei pela internet, eles conseguiram. Alguns até perguntaram, mas não é por questão de preconceito, de hipótese alguma, senhores, não é questão de preconceito. Os meus avós são alagoanos, então eu amo o Nordeste do Brasil, não é nenhum preconceito mesmo, não. É porque pela questão mesmo de eu trabalhar pouco com esse tribunal, eu acabei esquecendo dele, mas não é nenhum tipo de preconceito. O motivo do vídeo hoje, que eu quero fazer para os senhores, é o seguinte: questão do imposto de renda. As pessoas estão falando, tá, e agora o imposto de renda? Uns retêm bastante, outros retêm pouco. Estão tendo muita pergunta relacionada ao imposto de renda. Então hoje eu queria esclarecer a questão do imposto de renda que incide sobre os precatórios. Bem, existem duas formas de retenção do imposto de renda. A primeira forma, que é a básica, é com base na Lei 10.833 de 2003. O que diz essa lei? Eu vou ler para os senhores. A Lei 10.833/2003 diz assim para nós: o imposto de renda sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal mediante precatório ou requisição de pequeno valor será retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá a alíquota de 3% sobre o montante pago. Então, isso é lei, 3%. Isso, então, é para quando acontece dessa forma, 3%. Bem, vai acontecer isso em todos os casos? Não, infelizmente não. Em alguns casos, vai acontecer da incidência feita pelos rendimentos acumulados, o que no ofício requisitório está escrito como RRA, né? Então, isso daqui a pouco eu vou ensinar aos senhores como é que nós vamos calcular pela RRA. Essa mesma lei que eu estou ensinando para os senhores aqui, mencionando para os senhores aqui, ela fala sobre as empresas optantes pelo Simples. Algumas empresas que são optantes pelo Simples também não precisam, elas ficam isentas desses 3%, que é o parágrafo 1º do artigo 27, que diz assim, ó: fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à instituição financeira responsável pelo pagamento que o rendimento recebido são isentos ou não tributáveis, ou que se tratando de pessoa jurídica, esteja inscrito no Simples. Então não tem, para as empresas optantes pelo Simples, não existe retenção de imposto de renda. Obviamente que depois ela vai, na hora do ajuste fiscal, ela vai mencionar que recebeu aquilo, se ela tem ou não alguma coisa para ser pago de imposto de renda, ela vai ver com a contabilidade dela, mas no processo nada fica retido. Bem, então é essa a questão. Então, como eu mencionei anteriormente, 3% é a regra, mas não necessariamente vai acontecer só dos 3%. Lembra que eu falei dos rendimentos acumulados, o chamado RRA? Eu vou ensinar para os senhores agora como é que se calcula a RRA. Vamos lá que vamos para o computador. Bem, senhores, então eu vou ensinar vocês como que pode fazer o cálculo da RRA. Existe uma conta, através de umas fórmulas, que dá para fazer o cálculo da RRA, mas é muito complexo. Então, a Receita Federal disponibilizou um programinha que nos ajuda então a fazer o cálculo da RRA.
Então você entra aqui no Google, normalmente, e você coloca assim, ó, cálculo RRA. Já até o próprio Google já traz aqui, ó, cálculo RRA. Aí você vai entrar aqui, ó, no www.receita.gov.br, simulador RRA. Aí você clica aqui, ele já vai abrir o programa da própria Receita Federal. Então, o que vai nos interessar mais para fazer o cálculo da RRA quando o seu precatório tiver ali rendimentos, imposto de renda através da RRA. Lá você vai encontrar o mês do recebimento, por exemplo, nós estamos em junho, então você vai colocar aqui que você vai receber o seu precatório no mês de junho. Lá no ofício requisitório, você pode olhar bem direitinho lá, que você vai encontrar, tem número de meses. Esse número de meses varia de 1 a infinito, né? Quanto maior o número de meses, menos você vai pagar de imposto. Se for poucos números de meses, você vai pagar muito imposto. Então, nós vamos colocar aqui um cálculo, um valor, né? Vamos pôr aqui que você tenha para receber R$283.000 para receber no seu precatório. E você quer saber o quanto você vai pagar, quanto vai ser retido na fonte do seu precatório. Então, você colocou aqui o valor de R$283.000 e vamos colocar aqui que o número de meses que vai estar no ofício requisitório, vamos supor que seja de 105 meses. 105 meses. Aqui está. 105 meses. Aqui você vai fazer outros cálculos, mas o que vai nos interessar é esse pedacinho aqui. Então você vai colocar aqui, calcular. Olha aqui, ó, você tem, nessa conta que a gente fez, R$283.000, com o número de meses que nós colocamos, certo? Que foram 105 meses, você tem R$6.231,15, né? Vamos voltar aqui para a gente continuar, então, ensinando os senhores. Vamos aumentar aqui, vamos supor que lá no seu ofício requisitório não seja 105, é um número maior. Por exemplo, 175 meses. Então, vamos colocar 175 meses, só para os senhores verem, ou melhor, só para os senhores verem a diferença, tá? 175 meses. Então, calcular. Olha, aqui já agora deu imposto de renda zero, né? Então, quanto mais alto, melhor. Vamos voltar mais um pouquinho para fazer uma última simulação. Vamos supor agora que o número de meses lá seja 60. Olha a diferença abrupta que vai dar. Calcular. R$25.673,40. Perceberam, então? Então, é desta forma que nós calculamos a RRA, né? Espero que os senhores tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição, tanto no nosso site, no www.oprecatório.com.br, como também pode mandar no chat aí do YouTube, que a gente vai, à medida do possível, então, vai respondendo aos senhores. Muito bem, senhores. Então, é essa forma como a gente acabou de ver agora, né? Não importa como é que vai ser feito o seu imposto de renda. Ele pode ser feito, como nós explicamos, na retenção dos 3%, que é por lei, né? Conforme o artigo que nós mencionamos para os senhores, ou se ele vai ser retido pela RRA. Obviamente que tudo que for relacionado à aposentadoria, pensão, prestação de serviço vai ser feito pela RRA. E o que não for isso, vai pelos 3%. Existe a possibilidade também de vocês conseguirem fazer a restituição desses valores, né? Então, você conversa com o seu contador e o seu contador, então, ele vai fazer, então, a forma de que você possa restituir esse valor. Um ponto importante a lembrar. O imposto de renda, ele é retido pela instituição financeira. A instituição financeira é que então faz essa retenção.
Alguns casos talvez você pergunte, não, mas eu sou isento porque eu tenho, de repente, câncer, eu tenho alguma doença que realmente me isente, né? Então você tem que informar para o juízo que você tem aquela doença, você não pode ser tributado. O juízo então manda um ofício para a instituição financeira não fazer a retenção. Assim como também no caso das empresas optantes pelo Simples Nacional. Lembra que eu li para os senhores que as empresas optantes pelo Simples Nacional não têm retenção de imposto de renda? A mesma coisa funciona com elas. Ela faz uma declaração, junta essa declaração ela pode assinar dizendo que ela não é, então não deve ser retido esse valor, e aí junta no processo, e aí sim, o juízo determina que o banco não retenha, ele pague integralmente. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, e no próximo vídeo nós voltamos a conversar.